Olá! Chegamos aqui com mais um vídeo, né? E eu tava com saudade já. Como eu falei, eu tô contando a história de frente para trás, né? Na verdade, não está na ordem cronológica, mas até por causa disso eu quero ler um versículo que fica em João, capítulo 3, versículo 7. Quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, né? E aí Pedro questionou por que ele lavaria o pé dele. E Jesus respondeu: o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. E é interessante que Pedro ainda questiona: nunca me lavarás os pés? E respondeu Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Eu comentei esse versículo no outro vídeo, mas não sei onde estava, né? Mas tem muito a ver com essa história toda, com esse testemunho que eu tenho contado sobre a maternidade. E aqui vai mais um capítulo, né? Eu estou contando os pedaços assim, mas para você saber os detalhes e de como Deus trabalha nos detalhes. Aí é o que Jesus diz, né? O que eu faço agora tu não entendes, mas saberás depois. E como o título do vídeo, eu vim falar do meu primeiro filho. Como eu falei já em outros vídeos, eu sou mãe de 3, né? 3. Tem a Micaela, aí teve um que eu tive aborto, como já contei aqui. E o meu primeiro filho veio em 2005. 2004 para 2005. Eu estava recém-casada, era nova e bastante matura também. No meu outro casamento. E eu fiquei grávida logo nos primeiros meses. Não estava pronta, não estava preparada, estava longe da família e foi um pouco complicado na questão psicológica. Porém, foi uma gravidez saudável. Ao contrário da gravidez da Micaela, eu tive muitos intempéries. E eu vou contar isso para vocês também, logo no próximo vídeo. Eu tive uma gravidez tranquila, né, aparentemente bem, tudo bem. E eu estava aqui em São Paulo já, para quem não sabe, sou do Rio de Janeiro. E eu estava aqui em São Paulo, estava longe da família, né? E bem matura, assim. Mas a gestação foi até o fim. Foi quando chegou nas 38 semanas, eu descobri uma infecção na urina. Para mim já era até um pouco comum. E no que eu descobri a infecção na urina, era uma sexta-feira, eu estava tendo a consulta, e a médica falou: hoje você não consegue pegar antibiótico, mas segunda-feira você pede um antibiótico para tratar. Porém, no sábado, não deu tempo de pegar antibiótico nem nada. Eu já acordei com muitas dores no rim. E aí eu fui para a maternidade. Só que quando eu cheguei lá, eu estava com febre, muita dor, e eu não conseguia falar o que estava acontecendo. Então eles me levaram lá para dentro, me colocaram no soro, né? Crendo talvez que eu já estava estava em trabalho de parto, porém não estava. E me colocaram no soro e eu fiquei no soro o dia todo. Quando foi umas 6 horas da tarde que eu continuava com febre, e isso entrava a mulher, saía a mulher, tinha bebê, eu lá. Aí eu comentei com o enfermeiro, eu falei: olha, vocês estão me dando algum medicamento? Porque eu tô com infecção na urina. E o soro já estava vazando, meu braço já estava desse tamanho assim, que o soro saiu da veia. E o enfermeiro pegou, olhou assim, foi na minha pastinha, pegou os papéis e viu que realmente eu estava com infecção na urina. E aí, imediatamente começaram a tirar o soro, ou seja, estavam me induzindo o parto, né?
para acelerar o trabalho de parto, para entrar no momento, tudo, mas aí tiraram. Eu não entendendo nada, novinha, né, não tinha conhecimento de nada, eu fui pro quarto, fui de fato internada, né, eu estava só na emergência, aí fui internada para ser tratada com antibiótico, e como eu já estava com 38 semanas, eu ia ficar ali no hospital mesmo, né, caso o bebê viesse a nascer. Então eu comecei a tomar antibiótico, isso foi no sábado, aí domingo, segunda e terça. Quando foi na terça-feira, eu comecei a prestar atenção e o bebê não mexia mais. O bebê não mexia, eu tava com um barrigão grandão, e o bebê não mexia. Eu estranhei aquilo e eu chamei uma enfermeira e falei, olha, tem mais de 12 horas que o bebê não se mexe. Então a enfermeira veio com um aparelhinho para ouvir o coração. Aí colocou lá, aí mostrou assim, ó, tá batendo o coração. Seu bebê tá vivo. Só que ela falou assim e saiu fora. Aí, tá batendo o coração. Aí eu falei, eu só tô falando porque, né, aconselharam falar, se caso o bebê parasse assim muito tempo de se mexer, né? E isso era numa terça-feira. Nessa terça-feira, já era à noite, quando foi na quarta, eu tive alta. A quarta-feira era dia 23. E quando eu tive alta, eu fui para casa e passei algum nervoso, porque eu estava preocupada com o bebê, que era um menino, Simeon, que seria o nome dele. E chegando em casa, fui dormir. Quando foi 5 horas da manhã, comecei a sentir contrações, já assim de 5 em 5 minutos, e voltei para a maternidade. No que eu já voltei com muita dor também, porém já era dor diferente, eu não estava com febre nem nada. Quando eu cheguei lá, a médica foi me examinar. Quando a médica começou a examinar, põe para lá aparelhinho, põe para cá aparelhinho, põe para lá aparelhinho. Tentou por uns 10 minutos. E 5 a 10 minutos, não acredito que chegou a 10 minutos não. Mas não conseguiu ouvir o coraçãozinho. Nesse exato momento, o Espírito Santo já falou meu coração, já ministrou meu coração. E por quê? Porque no dia anterior eu tinha recebido a notícia que a minha irmãzinha de 7 meses também tinha falecido, a Rebeca, lá no Rio de Janeiro. E ali eu falei, Senhor. E eles não falaram nada, me internaram. E dentro daquele quarto eu estava sozinha. Foi uma mulher lá, teve bebê, saiu, teve bebê. E eu fiquei sozinha naquele quarto, no pré-parto, né? E ali eu fiz uma oração. Eu gosto de fazer orações sinceras, como eu disse no último vídeo, que eu fiz uma oração muito sincera aqui em relação ao aborto. E nesse momento eu fiz uma oração sincera com Deus. Eu falei, Senhor, eu creio no poder que o Senhor tem e o Senhor pode dar vida ao meu bebê aqui dentro da minha barriga. Porém, seja feita a tua vontade. Gente, essa é a oração mais difícil de se fazer, eu confesso, porque eu fiz essa oração. Eu não sei descrever o sentimento que eu tinha quando eu fiz essa oração. Porém, fiz porque eu sabia que eu estava nas mãos de Deus. Eu não tinha o que fazer, o que falar. E mesmo sem me falarem que o bebê já estava morto, eles vieram, perguntaram se eu queria tentar um parto normal. Eu já entendendo a situação, falei, gente, eu não vou conseguir, eu vou morrer aqui também. E aí eles me prepararam para a cesariana. Eu fui andando para o centro cirúrgico, segurando aquelas coisas tudo. Chegou lá, questão de 20 minutos. 20 minutos foi a cirurgia e aquele silêncio pairava. Foi o que eu falei no primeiro vídeo sobre maternidade, por isso que eu quis começar com ele,
para que vocês entendessem quando chegasse nessa parte. Parava ali um silêncio absurdo, um silêncio mortal. E, infelizmente, o médico virou para mim e falou: "Você já sabe o que aconteceu?" Aí eu: "Sim, doutor, eu já sei o que aconteceu." Aí ele perguntou: "Você quer ver seu filho?" Eu falei: "Claro, quero ver meu filho." Nisso, a minha pressão estava muito baixa, eu estava assim, meia tonta já. E eles se aproximaram, mas não deixaram nem eu tocar. Não deixaram nem eu tocar, não tinha como, eu estava com o braço ainda com os medicamentos. E eu olhei e vi um bebezão lindo, 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 enorme. Um meninão, muito lindo era meu filho. E, infelizmente, naquele dia, naquele momento, eu passei por aquela dor. Foi difícil. Foi doloroso, foi. É doloroso, por mais que a gente entenda que Deus fez a vontade dele. A dor, a nossa carne, ela se rende à dor e não há como ignorar. Foi muito difícil. Mas eu me recordo, quando eu estava me preparando para fazer esse vídeo, eu me recordei do quanto eu aproveitei aquela gestação, que foi muito tranquila, apesar de ter acontecido algumas coisas, como, por exemplo, aos 5 meses de gestação, eu fazendo café, fervendo a água para fazer café. Eu levantei a leiteira, né? No que eu virei para colocar o café, quebrou a alça e a água fervendo caiu na minha barriga. Que totalmente, a barriga já estava grande e fui correndo, pronto-socorro. A minha barriga ficou bem feia, bem feia. E hoje, se olhar assim, Deus foi maravilhoso, não ficou nenhuma cicatriz. E graças a Deus, naquele momento não atingiu o bebê, nada, né? Eu tratei por alguns dias. E teve também, eu passei por um assalto, passei também por um ataque de um cachorro, um Rottweiler. Foram coisas externas. Hoje eu sorrio, mas no momento não foi nada engraçado, foi muito difícil. Um cara com uma faca no mercadinho que eu ia e um Rottweiler na rua, eu indo pra consulta de pré-natal, um Rottweiler voou nas minhas costas. Só deu tempo da dona dele pegar na coleira assim, eu sentia a pata assim, né? Até hoje eu tenho um pouquinho de problema com Rottweiler. Pode falar que é manso, mas é complicado para mim. Mas problemas externos, entende? Quanto à saúde, questão de saúde mesmo, foi muito bem. Então eu aproveitei demais aquela gravidez. Então eu digo assim, eu estive com meu filho por 9 meses. Eu sentia, eu conversava, a gente cantava. Ele mexia na minha barriga quando eu cantava. Eu tive meu filho por 9 meses. Por isso, quando eu fiz aquela oração, Senhor, seja feita a tua vontade, eu fiz sabendo que eu tinha aproveitado aquela gestação. Eu sei que tem mãezinhas que têm até dificuldade com isso. Às vezes a gravidez não é planejada, às vezes está num momento difícil da vida e não consegue aproveitar a gestação, mas que ele aproveite, é muito bom, é uma bênção. Quando o salmista fala, né, de um modo maravilhoso, terrível, eu fui formado no ventre. Gente, é muito precioso o que nós, mulheres, podemos compartilhar a gestação. E mesmo com a perda desse bebê, eu fui abençoada ali por aqueles momentos que eu estive com ele. Foi difícil porque eu perdi minha irmãzinha no dia 23 de março, perdi meu filho no dia 24 de março. Foram 2 perdas, assim, de repente, na nossa família, que né, a gente ainda não tinha passado por isso.
dentro da família mesmo. E foi muito difícil. Porém, mais uma vez entra o versículo. Jesus falou, né? O que eu faço hoje não entendes agora. Tu entenderás depois. E é interessante porque ele fala para Pedro como se querendo que Pedro tivesse essa experiência com ele. O que ele fala aqui? Se eu não te lavar, não tens parte comigo. E eu me recordo de anos depois, eu passei por essa perda, passei por um divórcio e passei por alguns problemas de saúde, pedra no rim, descobri uma lombalgia crônica no meio do caminho aí, e eu ficava assim, Senhor, que dificuldade. E eu me lembro de Jesus me falando, eu numa avenida que tem aqui perto da minha casa, e Jesus falava para mim, olha, eu vou permitir que você passe por essas situações, mas é para testemunho do meu nome. E quando Jesus falou isso no meu coração, o Espírito Santo falou isso no meu coração, eu entendi. Eu até comento, eu vivo de milagres para a glória de Deus. E hoje, depois de anos, eu decidi estar compartilhando esses testemunhos, porque foi para isso que Deus fez. Foi para isso que Deus permitiu que eu passasse. Tudo que eu vou compartilhar aqui com vocês nesse canal, que eu vou estar compartilhando, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai estar ministrando, porque um dia ele me falou que ia fazer isso, né? Ele falou lá atrás, não entendes agora, mas saberás depois. E vai alcançar muitas vidas, eu sei que vai. Por isso você que está assistindo, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra, precisa ouvir esse testemunho, precisa acrescentar a sua fé. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre o entender depois, porque, como eu falei, no dia 24 de março eu perdi meu filho. E quando eu descobri a gravidez da Micaela, e eu fiz as contas, a data prevista de parto dela era para o dia 24 de março. Mas isso eu vou contar no próximo vídeo. Por enquanto, vamos ficar com esse testemunho. Saiba que mesmo na perda, o Senhor ele está contigo. Eu tive a certeza que Deus estava comigo. Eu me lembro de ter tido até um sonho depois, sabe? Com o bebê, falando assim, mamãe, quer que eu volte? Só que já naquele estado que ele estaria, né, depois de morto. E eu não, assustada até no sonho. Eu entendi ali, eu pedi que fosse feita a vontade de Deus. E a vontade de Deus foi feita. E Deus me mostrou quanto Ele é, quanto o Espírito Santo é consolador naquele momento. Quanto Deus é bom, quanto Deus é perfeito. Porque eu lembro das pessoas indo ali para me consolar. E eu que consolava as pessoas. Sabe? Não falsamente. Eu confesso que eu chorei em alguns momentos. Muitos anos foram difíceis quando chegava no dia 24 de março, mas a paz que o Senhor me deu naquele momento, só Ele podia me dar. Só Ele podia me dar. E muitas pessoas questionaram, por que você não foi colocar na justiça, foi erro médico e tal? Eu sabia que não ia trazer meu filho de volta. Mas Deus já tinha me dado a paz que eu precisava. Então, diante de cada perda, ouça o Espírito Santo, ouça a voz, aprenda aquilo que Deus quer te ensinar com essa perda. Mesmo chorando, mesmo doendo, eu tenho certeza que Ele tem algo, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Você se inscreva no canal para você saber já quando eu postar o próximo vídeo, tá bom? Compartilha com alguém. Se você gostou desse testemunho, você pode comentar, você pode estar pedindo oração aí nos comentários ou compartilhando também se você tem um testemunho parecido com esse, para testificar as pessoas que vão chegar até aqui, tá bom? Eu desejo que a paz do Senhor, que excede de todo entendimento, te alcance onde você estiver. E a gente se vê no próximo vídeo. Fica com Deus.